Então agora vamos fazer a soma cis. Só para recapitular com vocês, a soma cis ela tem até 127 argumentos. Só que o que vocês têm que entender? Sempre que falar intervalo, é o que no intervalo? É uma linha ou coluna. No nosso caso vai ser uma coluna aqui. E o critério é só uma célula. Vocês não podem esquecer disso. A função soma cis é uma das funções mais importantes. Tá certo? É uma das funções mais importantes. Então eu vou fazer com vocês a soma cis aqui, devagar, começando agora. Então vou fazer digitando, ok? Então igual, aí soma cis. Soma cis no plural. Por que soma cis? Porque a função soma cis, ela tem mais de um critério. E a função soma si só tem um critério. Bacana? Primeiro, intervalo soma, que a gente vai ter aqui, ó. Intervalo soma. Quem é o intervalo soma que eu te falei? É sempre a coluna que tem números. Eu posso, Mirela, ir lá na planilha chamada extração e selecionar toda a coluna com números. Porém, eu nomeei. Mas como é que é o primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês? Eu vou lá primeiro para mostrar para vocês, para ficar completo a aula. Então eu venho aqui, ó, extração, e seleciono toda a coluna valor. Olha aqui, ó, toda a coluna valor. Ó, até lá embaixo. Selecionei toda a coluna valor. Aí, ponto e vírgula. Na sequência, ele pediu o intervalo de critérios. Eu não quero o ano, então eu vou selecionar de 2020 até lá embaixo, todo ano. Só para recapitular com vocês, sempre que falar intervalo, é o quê? Uma coluna ou linha. No nosso caso aqui, a gente selecionou a coluna do ano primeiro. Quando eu der um ponto e vírgula aqui, Val, o que vai acontecer? Ele vai para o critério. Quem é que eu quero que ele procure na coluna ano? Qual é o critério que eu quero que ele procure na coluna ano? Na primeira parte que eu estou lá trabalhando com vocês. É exatamente o ano de 2020. Só que não é sempre o ano de 2020 nesse critério? Gente, é sempre ele. Only this. Sempre ele. Se é sempre ele, o que eu tenho que fazer? Travar com quem? F4 apenas uma vez. Isso significa o quê? Que você vai travar a linha e travar a coluna, ou seja, travar a célula. Vou pressionar F4 uma vez, pronto. Eu poderia parar por aqui? Não, porque ele só vai trazer a informação do ano 2020, não é o que eu quero. Então eu dou um ponto e vírgula, por isso que eu falei soma cis. Aí eu dou um ponto e vírgula e nós vamos para o intervalo do critério 2. Repetindo, sempre que eu falar intervalo, como é que vai ser? Você vai selecionar uma linha ou coluna. Aí eu vou lá na planilha extração e seleciono agora a coluna do mês de janeiro até o último aqui, ó, dezembro. Aí eu dou um ponto e vírgula e volto na função escolher e seleciono janeiro. Esse aqui eu não travo. Não travo. Por que eu não travo? Porque nessa linha é janeiro. Na linha de baixo é fevereiro. Na linha de baixo é março. E assim sucessivamente. Ok? Paulo, se eu quisesse travar só a coluna, poderia? Poderia, nesse exemplo aqui não vai interferir. Mas é porque esse primeiro momento aqui eu vou fazer com vocês selecionando lá. Então eu vou dar fechar um parênteses aqui, Val, e aí dar um Enter. Tem que ter dado 1000. Confirma aí pra mim, todo mundo. Deu 0? Para dar 0, pode ser que tenha isso aqui, ó. No janeiro, você dá um espaço, ó. Aí você dá um Enter. Olha lá, deu 0 o meu também agora. Então talvez tenha isso. Então você vem aqui e apaga esse espaço aqui, ó.